O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a 3 órgãos independentes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Tendo em vista a existência de quórum legal, declaro aberta essa reunião ordinária. Convido a todos para ouvirmos de pé o hino nacional. Primeira parte, apresentação de ata inexistente. Leitura de correspondência inexistente. Apresentação de proposições. Solicito ao secretário a leitura do projeto de lei 1739/2018, autoria do vereador José Carlos de Oliveira, que proíbe a criação ou manutenção de canis em áreas residenciais urbanas de Nova Lima e da outras providências. Justificativa. Todo cidadão precisa ter seu descanso. Ter esse direito retirado por excesso de barulho, mau cheiro ou outro fator que importune sua privacidade e relaxamento é algo que o município deve intervir. Ademais, em casos específicos de canis, a probabilidade de propagação de doença também é um fator que deve ser considerado. A considerar que o ambiente nem sempre é limpo corretamente, independentemente de os cães serem vacinados, podem ser foco de propagação de doenças. Nesse sentido, primando pelo sossego dos novalimenses e ainda pela saúde dos mesmos, que peço aos meus pares que me acompanhem nessa iniciativa, haja visto o direito de ir e vir do cidadão, da privacidade, da saúde, do sossego e, sobretudo, respeito ao ser humano. José Carlos de Oliveira, Boi. Encaminho o projeto de lei 1739/2018 à Comissão de Legislação e Justiça. Solicito ao secretário a leitura do projeto de lei 1740/2018, autoria do vereador José Carlos de Oliveira, que isenta a passagem de ônibus para aqueles que fazem tratamento contra o câncer e dá outras providências. Passar a secretaria para o vereador Alessandro Bonifácio. Som 2. Registrar a presença do vereador Alessandro Luiz Bonifácio. Vereador José Geraldo Guedes, presidente da Câmara Municipal de Nova Lima. Vereador que submete extosamente presença excelência no fluxo do artigo 8º, do artigo 25, do inciso 2, do artigo 26, do inciso 2, todas as leis orgânicas do município, assim como o artigo 6º da CF, apresenta o seguinte: projeto de lei 1740/2018, que isenta a passagem de ônibus para aqueles que fazem tratamento contra o câncer e dá outras providências. Artigo 1º, fica isento o valor da passagem de ônibus o paciente que faz tratamento contra o câncer. Parágrafo único. A identificação de cada paciente será feita com carteirinha e ser emitida pela secretaria competente. Artigo 2º. Revoga as disposições em contrário. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É dever do país, do Estado e do município cuidar dos seus cidadãos, e justamente pensando que há uma enorme precariedade, principalmente quanto à saúde, que vem convocar os meus pares para votar a favor desse projeto. Um paciente com câncer necessita de se deslocar para fazer um tratamento melhor, e esse deslocamento dentro da cidade pode ser facilitado através desse projeto. José Carlos de Oliveira, Boi. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Tiago Tito. A iniciativa é louvável, mas eu acho que na legislatura anterior, acho que o Leci
ou o próprio Fausto já tem uma lei aprovada dessa aqui. Seria bom dar uma confirmada aí. Eu pediria à Comissão de Legislação e Justiça para verificar. Encaminho o projeto de lei 1740/2018 à Comissão de Legislação e Justiça e pedir, novamente, que verifique se realmente existe essa lei. Eu acho que realmente essa lei foi de autoria, não me lembro qual vereador, mas existe sim essa lei. Leitura de parecer. Solicito ao secretário a leitura do parecer da Comissão Especial referente ao projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, número 7/2018, que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 39, do caput do artigo 43 e do caput e parágrafo 1º do artigo 44, do 2º artigo 62, do 2º artigo 78 da Lei Orgânica Municipal e da outras providências. Senhor presidente, quer pedir a Vossa Excelência que consulte o plenado 5 minutinhos ali na sala de reunião? Por favor. Como? Consulte o plenário 5 minutinhos ali na sala de reunião, por favor. Paralisar a reunião? Isso, pedir, por favor. Consulto o plenário sobre a solicitação do vereador Alessandro Bonifácio. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Deu parecer. Iniciamos a nossa reunião. Pedir ao secretário para a leitura da Lei Orgânica Municipal, a emenda 7/2018. Por favor. Registrar a presença do vereador Dr. Fausto Nichini. Primeiro, relatório de autoria do vereadores José Geraldo Guedes, Alessandro Luiz Bonifácio, Auro Azevedo, Fausto Nichini, Quindo Gás, Flávio Almeida, Thiago Tito, Silvânia Guiar Silva, metido plenário da Câmara Municipal de Nova Lima, projeto de emenda da Lei Orgânica do Município, número 07/2018, extintos dos votos secretos nas deliberações da Câmara Municipal de Nova Lima. O projeto pretende alterar a redação do parágrafo 2º do artigo 39, do artigo 43, do parágrafo 1º, do artigo 44, do parágrafo 2º, do artigo 62, do parágrafo 2º, do artigo 78 da Lei Orgânica Municipal, além de dar outras providências. Todos fazem referência à votação aberta, natural extinção de votos secretos, nas deliberações da Casa, além de alterar a data da eleição da renovação da mesa diretora, a qual passará a realizar-se no primeiro dia útil de dezembro. O voto secreto viola princípios essenciais e regimes democráticos, fomentando um poder submenso, todo e qualquer controle, capacidade do poder e negação da democracia, que é idealmente o governo do poder visível, ou o governo cujos atos se desenvolvem em público, sob controle da opinião pública. Tanto no Congresso Nacional como na Assembleia Legislativa dos vários estados e até nas câmaras de vereadores dos mais diversos municípios do país, desenvolvem-se campanhas preconizando a extinção do voto secreto. A tese definida pelos que fazem tais campanhas e que ganhou a simpatia da opinião pública fundamenta-se no direito do eleitor e conhecer de seu representante, não se justificando, portanto, o voto secreto. Por requerimentos, toda a legislação deve ser aperfeiçoada no tempo, e embora, na maioria dos casos, de forma conceitual do Poder Legislativo Municipal, já pratique o voto aberto e que faz necessário tal adequação. Nesse sentido, com mesmos fundamentos utilizados em inúmeras cidades do Brasil, opinamos favoravelmente a transmissão do projeto de emenda 07/2018. Passa legislativo, doutor Sebastião Fabiano Dias, em 31 de outubro de 2018. Alessandro Luiz Bonifácio, comissão especial, Álvaro Azevedo, comissão especial, e Quindo Gás não assinou. Solicito ao secretário a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei Resolução 151/2018, que altera a redação do artigo 23, do artigo 24, do artigo 26 e do artigo 29, do parágrafo 2º, do artigo 43, do parágrafo 3º, do artigo 186, do artigo 231 e revoga os artigos
234 e 235 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Lima e da outras providências. Relator, Quindo Gás. Vai assinar, relator? Tá bom. Ninguém vai assinar parecer dentro da reunião. Está proibido. É por ter duas assinaturas, então pode. Caminhando a essa Comissão de Legislação e Justiça para análise e parecer dos projetos de resolução número 151/2018, de autoria dos vereadores José Geraldo Guedes, Alessandro Luiz Bonifácio, Auro Azevedo, Fausto Nichini, Edson Sebastião, Flávio de Almeida, Tiago Tito, Silvana Guiar, e que altera a redação do número 23, do artigo 24, do artigo 26, do artigo 29, do parágrafo 3º, do capítulo 186, do artigo 231, revoga os artigos 234, 235 do Regimento da Câmara Municipal de Nova Lima e da outras providências. A proposta em tela visa fazer aplicações e alterações propostas na lei orgânica do município, nas quais estabelecendo o voto aberto em todas as situações de voto na Câmara Municipal de Nova Lima, além de alterar a data de eleição e renovação da mesa diretora, a qual passará a realizar-se no primeiro dia útil de dezembro. As alterações propostas, especialmente nos tantos do voto aberto, segue uma tendência nacional de transparência, adequar fortemente as votações abertas que permitem a discussão sobre operando no plenário. Nesse sentido, observando os critérios da legalidade e constitucionalidade da proposição, emitimos parecer favorável ao seu prosseguimento. É o parecer. Estava acontecendo comigo, que um dia podia acontecer com você. Presidente. Com a palavra, vereador Álvaro. Sobre o projeto de emenda à lei orgânica, é o 07? Mas esse... Pois é, esse foi o da parecer de comissão especial. Eu solicito, então, que o senhor consulte o plenário para que a gente possa fazer a primeira votação dele hoje, por gentileza. Pela ordem, presidente. Se for pedir para fazer a primeira votação, tem que pedir dispensa de interstício de outros pareceres, de outras comissões. Pediria ao senhor para repetir, fazendo um favor. Para pedir para a primeira votação, tem que pedir dispensa de outros pareceres da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é parecer comissão especial. Encaminho o projeto de resolução número 151/2018 à Comissão de Serviços Públicos Municipais. Solicito ao secretário a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei 1730/2018, que institui o Dia da Gentileza e Cidadania e da outras providências. Relator, Quindo Gás. O projeto de lei 1730/2018 institui o dia 11 de novembro como o Dia Municipal de Gentileza e Cidadania. A gentileza é uma genuína preocupação com o bem-estar dos outros, vontade de ajudar os outros e sentir bem, sem esperar retribuição. Artigo 21 do inciso 1 do Regimento Interno define a competência da Câmara. Vejamos, artigo 21, cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor legislar sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre, primeiro, assunto de interesse local. O projeto de lei trata-se de matérias que inserem na esfera de competência da Câmara Municipal, ou seja, legislar sobre o assunto de interesse local, logo, não há vício de iniciativa. Nesse sentido, observando os critérios da legalidade, constitucionalidade da proposição, emitimos parecer favorável ao seu prosseguimento. Quindo Gás, relator, Alessandro Luiz Bonifácio, presidente, Wesley Jesus Silva, vice-presidente. Encaminho o projeto de lei 1730/2018 à Comissão de Serviços Públicos Municipais. Solicito ao secretário a leitura do parecer da Comissão Legislação e Justiça referente ao projeto de lei 1731/2018, que institui o ensino prática de xadrez como complemento educacional obrigatório na disciplina de Educação Física. O projeto de lei 1731/2018 visa instituir o ensino e a prática de xadrez como complemento obrigatório na disciplina da educação física. O xadrez é um jogo estímulos de resposta para problemas, desenvolvendo assim a capacidade
do jogador. Pedagogicamente, o xadrez faz parte do currículo escolar básico de dezenas de países. Vários projetos sociais apontam melhoras significativas sobre alguns aspectos, tais como memória, imaginação, concentração e inteligência. O projeto de lei 1731/2018 encontra-se rimo no artigo 9º dos seguintes da lei 9.394/96. Vejamos, artigo 9º, a União incumbe-se. Quarto, estabelece a colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos de modo a assegurar a formação básica comum. Artigo 11. Os munícipes incumbe-se de 3. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Artigo 21, inciso 1º do Regimento Interno, define a competência da Câmara. Vejamos. Artigo 21. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor, legislar sobre toda a matéria de competência do município, especialmente sobre, primeiro, assuntos de interesse local. O projeto de lei trata-se de matérias que inserem na esfera de competência da Câmara Municipal, ou seja, legislar sobre o assunto de interesse local, logo, não há vício de iniciativa. Nesse sentido, observando os critérios da legalidade, constitucionalidade da proposição, emitimos parecer favorável ao seu prosseguimento. É o parecer Quinto Gás, relator, Alessandro Luiz Bonifácio, presidente, e Wesley Jesus Silva, vice-presidente. Encaminho o projeto de lei 1731/2018 à Comissão de Serviços Públicos Municipais. Solicito ao secretário a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei 1732/2018, que dispõe sobre a proteção e cuidado de animais comunitários e transitórios que tenham sido abandonados nas vias públicas do município de Nova Lima e da outras providências. O projeto de lei número 1762/2018 regulamenta a proteção de cuidados com os animais comunitários que tenham sido abandonados nas vias públicas do município de Nova Lima. O projeto de lei número 1762/2018 encontra-se rimo no artigo 221, do parágrafo 1º do inciso 7 da Constituição Federal. Vejamos, artigo 225, parágrafo 1º, para assegurar efetivamente esse direito, incumbe ao poder público. 7. Proteger a fauna e a flora, vedas, na forma da lei, práticas que coloquem em risco em função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam animais à crueldade. Parágrafo 7º. Para fins dispostos da parte final do inciso 7 do parágrafo 1º desse artigo, não se considera cruéis práticas desportivas que utilizam animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 dessa Constituição Federal, registrada como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específicas que asseguram o bem-estar dos animais envolvidos. Artigo 21, inciso 1º do Regimento Interno, define a competência da Câmara. Vejamos, artigo 21, cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor, legislar sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre, primeiro, assuntos de interesse local. O projeto de lei trata-se de matérias que inserem na esfera competência da Câmara Municipal, ou seja, legislar sobre o assunto de interesse local, logo, não há vício de iniciativa. Nesse sentido, observando os critérios da legalidade, constitucionalidade da proposição, emitimos parecer favorável ao seu prosseguimento. Edson Quinto Gás, relator, Alessandro Luiz Bonifácio, presidente, Wesley Jesus Silva, vice-presidente. Encaminho o projeto de lei 1732/2018 à Comissão de Serviços Públicos Municipais. Solicito ao secretário a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei 1734/2018, que institui o Programa Especial de Regularização Tributária, PERT, e remissão fiscal no âmbito do município de Nova Lima e das providências. O objeto do projeto de lei institui o programa de possibilidade de pagamento de créditos tributários por meio de remissão e redução das multas e juros. Projeto de lei número 1734/2018 encontra-se ritmo artigo 172 da CNT. Vejamos, artigo 172, a lei pode autorizar a autoridade administrativa e conceder por despacho de fundamentos remissão total e parcial do crédito tributário atendendo, primeira, situação econômica do sujeito passivo, terceira, diminuição
importância do crédito tributário. Quarto, consideração de dado em relação aos serviços pessoais e materiais do caso. Nesse sentido, observando os critérios da legalidade constitucional da proposição, emitimos parecer favorável ao seu prosseguimento. Quinto caso, relator Alessandro Luiz Bonifácio, presidente, Wesley Jesus, vice-presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wesley Jesus. Tendo em vista a efetividade desse projeto, ele tem eficácia só até o final do ano, eu gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário quanto à possibilidade de dispensar pareceres de outras comissões interstício e colocar esse projeto em primeira e segunda votação ainda hoje. Trata-se de possibilidade de parcelamento de dívida junto ao governo estadual, municipal. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Tiago Tito. Eu queria só sugerir, ano passado também esse projeto esteve aqui, né, na casa do PERT, e a tramitação dele foi... Também o governo entregou ele um pouco atrasado ano passado. E demorou e a gente alterou, a gente colocou uma emenda ampliando o prazo. Eles até falaram ano passado no governo que não ia precisar não, que o pessoal conseguiria acertar nesse prazo. E não ocorreu, e não conseguiu. Então, eu acho que a gente não deveria fazer essa dispensa agora e a gente fazer uma emenda ampliando o prazo, né, até para ano que vem, até num prazo maior, porque o prazo de divulgação, até a Babi, né, secretária de comunicação, colocou a dificuldade de comunicar e explicar às pessoas o que era o PERT, porque todo mundo entendia que era o PEP, e aí mudou para PERT, o pessoal não conhecia. Então, para a gente colocar uma emenda, a gente faz uma emenda em nome da casa, não tem problema não, ampliando essas datas, entendeu? Dando mais tempo para as pessoas negociarem. Eu acho que é mais interessante para o governo do que a gente aprovar ele agora do jeito que está. Pode, nós viramos ano passado. No ano passado nós fizemos. Ano passado foi. Vereador, eu só não acho que é de bom da técnica legislativa fazer uma possibilidade de reduzir juros e multas de débito passado o exercício financeiro. Fizemos ano passado com o voto de todos. Eu sei, nós fizemos ano passado. Só não acho que nós temos que utilizar das mesmas técnicas utilizadas ano passado. Acho que é um projeto que não cabe muita... Eu acho que é interesse de todo mundo que as pessoas quitem os débitos, que a gente permita que o cidadão novalimense venha quitar os débitos junto ao município, tirar as suas certidões negativas. Eu não vejo muito problema de votar um projeto dessa natureza. Não, eu também não vejo problema. Beneficiar. Não vejo, desculpa interromper, eu não vejo problema. Eu só acho que o prazo continua sendo pequeno, não vai ter eficácia da lei. Nós podemos fazer uma emenda aumentando o prazo, inclusive, nesse momento. Eu estou te falando, eu falei exatamente Vou colocar em votação para o plenário a proposta do vereador Wesley, não é isso? Está ok? Eu não concordo, viu, senhor presidente? O senhor vota contra. Não, estou te falando da gente não colocar a emenda para poder o governo ter mais tempo. Eu acho que deveria colocar a emenda aqui. Nem que seja de forma verbal. O senhor pode solicitar, eu colocarei a proposta também em votação plenária, se o senhor solicitar. Ó. É porque no projeto... O senhor vai solicitar? Deixa eu só colocar para o senhor. É porque tem várias datas no projeto. São são 3 tipos de data. Eu não vou saber aqui de cor quais são as datas aqui. Eu estou só com o parecer. Se alguém tiver com o projeto na mão aí, já se puder fazer, eu acho que é interessante pro município. É isso que eu estou tentando falar. O senhor vai propor? No momento da votação, presidente. A gente propõe no momento da votação. Agora é só consulta de dispensa de parecer interstício. Presidente, posso, por gentileza? Sim, senhor. Vocês estão pedindo para excluir a comissão de orçamento de dar o parecer, é isso? Eu não, ele está pedindo para fazer parecer. O senhor é da comissão de orçamento. O senhor não concorda? Não, eu só estou falando que eu acho que deveria colocar. Eu acho o prazo muito pequeno para o município e o cidadão pegar principalmente a faixa mais interessante, que é de redução de juros e multas. Eu acho que o prazo vai ficar pequeno. Presidente, eu sou presidente da comissão de orçamento, eu gostaria de não ser atropelado de novo na casa. Não, eu vou pedir para que seja respeitado o trâmite legal da casa. A prefeitura tem que saber como que funciona aqui, ué. Sim, senhor. Aí não é... Minha colocação não era essa, mas aí já está resolvido. Dá tempo de colocar a emenda. O presidente da comissão solicitou, o Álvaro, vai tramitar normalmente. Encaminho o projeto de lei 1734/2018 da Comissão de Serviços Públicos Municipais.
Segunda parte, discussão, votação de projetos. Projeto de lei 1716/2018, autoria do Poder Executivo que altera o dispositivo da Lei Municipal número 2128, de 2 de dezembro de 2009, da uso previdente. Solicito, secretário, a leitura de emendas apresentadas. Presidente, se o senhor me permitir, eu acho que para agilizar, o vereador Tiago apresentou uma emenda e eu também apresentei uma. As emendas são praticamente iguais. Se o senhor puder, vereador Alessandro, leia a emenda primeiro do vereador Tiago e depois eu só comento qual foi qual a sugestão que eu dou de forma diferente, porque está basicamente muito parecida. Né? Pode ser, Tiago? Pode. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wélio Jesus. Eu sei que esse é um projeto do Executivo de interesse da questão habitacional, mas eu não recebi cópia da emenda e não me sinto à vontade de votar sem ler. Então, eu vou pedir vista desse projeto com as emendas. Mas eu acho que ele podia, pelo menos, lê-las, não? Para já ter ciência também? Mas, senhor presidente, pode pelo menos ler? E aí ele pede vista, né? Ou não? Você está pedindo vista ou não? Ah, ok. É concedida a vista. Terceira parte, discussão, votação, indicações, moções e requerimento. Eu acho que eu consigo. Vou pedir novamente, pedir ao plenário, consultar para votar a lei orgânica em sua primeira votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Coloco em votação o projeto de lei de emenda da lei orgânica 7/2018, em sua primeira votação, em discussão, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, Wesley. qual vereador que pediu? Sou eu. O Wélio Jesus. Eu vou votar nesses projetos de lei, acho que nós estamos aqui buscando a transparência, voto aberto que já é praticado para essa casa desde o início. Eu só faço uma consideração que eu acho que vou trazer aqui, porque os dois tratam da mesma coisa. Para a gente fazer uma avaliação para a próxima votação, que vai atingir praticamente o próximo projeto, que tem alguns pontos do nosso regimento interno e da nossa lei orgânica no que diz respeito à votação, principalmente da mesa diretora, que eu acho que cabe um pouco mais transparência. Por exemplo, um dos artigos 26 do regimento interno, ele vem trazendo que a apresentação de candidatura individual facultando caso convier. Mas convier para quem? Para o plenário? Para o presidente? Porque existe um artigo, aí eu não estou falando exatamente da presidência de Vossa Excelência, existe um artigo do nosso regimento interno que deixa claro que cabe ao presidente fazer a interpretação do regimento interno e da lei orgânica em caso de dúvida. Então, nesse caso, eu, como presidi a primeira reunião e presidi uma votação aqui dessa casa, em caso de dúvida, caberia ao presidente decidir. Eu acho que é muito poder para um presidente. Aí eu não estou questionando o poder de Vossa Excelência, não, tá? Porque nós teremos outros presidentes, outros vereadores irão vir e serão outros presidentes. Mas eu acho que é uma oportunidade de a gente deixar claro quanto a isso. E um outro ponto que gera muita dúvida, que gerou muita dúvida na última eleição, ou poderia ser gerado, é a questão, eu entendo que o processo legislativo ele só anda para frente, ele não volta. Esse é o meu entendimento, seria o meu entendimento. E nós temos um dos pontos, um dos artigos aí, que fala que, caso não tivesse maioria dos votos na primeira votação, seria feita uma nova votação por maioria simples. Eu acho, entendo, já coloco aqui o meu posicionamento, nós deveríamos fazer uma emenda no outro projeto do regimento interno, que essa votação fosse entre os dois candidatos mais votados na primeira votação. Porque eu entendo, por exemplo, que o processo não volta. Então, seria só com os mesmos candidatos, mas aqui fica aberto. Vão ser os mesmos candidatos que vão concorrer ou pode ser substituído candidatos? Então, eu acho importante a votação de votos abertos e acho que nós já poderíamos aproveitar da oportunidade para sanar essas omissões ou essas ambiguidades que aparecem dentro do nosso regimento interno, nossa lei orgânica. Não vou apresentar emenda nesse, é no próximo, presidente. Meu voto é favorável. Na segunda votação? Não. É no outro projeto.
Em discussão, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado 10 votos. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Inclusive, como o outro projeto trata praticamente da mesma matéria, eu acho que poderia consultar o plenário. A doutora está informando aqui que tem que esperar 10 dias. Presidente, só para nivelar aqui a informação, ele está sugerindo já votar em primeira, se eu estiver errado, você me corrige, votar em primeira votação já o outro projeto, 151, se não me engano. Mas aí estava faltando um parecer de uma comissão, se não me engano. Dispensa, o objeto é o mesmo, presidente. Já passou, então? Fica para a próxima. O objeto concordo que é o mesmo. É o objeto, é o mesmo. Pode ser, pode fazer, presidente. E aí respeito o interstício da segunda votação. Coloco em votação a dispensa do projeto 151. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Dispensa de parecer. O vereador que concorda, permaneça como estão. Aprovado. 10 votos. Coloco em votação o projeto de resolução 151/2018 em sua primeira votação, em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador. É só uma questão de técnica mesmo. Pediu a dispensa de parecer. Eu acho que o plenário tem que aprovar a possibilidade. Aprovou a dispensa de parecer. Sim. Pronto. Agora tem que pedir a votação em primeira votação hoje. Antes da votação, lógico, evidente. Coloquei. Em primeira votação. Confusão, gente. Consulta o plenário para votação. Em primeira votação. Em discussão, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Agora, finalmente... Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Jesus. Aí eu vou sugerir a emenda que eu propus. Aí eu vou falar o artigo. A eleição da mesa diretora será feita pela maioria absoluta dos membros da Câmara, observadas as seguintes formalidades. A votação será aberta com apresentação de candidatura individual, facultando, caso convier, a apresentação de chapa completa para os cargos em disputa. O que eu gostaria de incluir, sugerir a inclusão? Caso convier e deliberado pelo plenário, porque a gente define aqui quem é que faz esse juízo plenário. Seria uma emenda ao artigo 26. Aí depois nós temos o artigo... Aí nós temos lá o inciso 4º, que fala: se o candidato a qualquer dos cargos da mesa não houver obtido a maioria dos sufrágios, nos termos do artigo, realizar-se-á segundo escrutínio aberto, em que poderá o candidato ser eleito por maioria simples. Qual que é a sugestão que eu faço de emenda? Escrutínio aberto entre os dois mais votados, ou seja, a eleição vai sempre para frente. Nós temos 4 candidatos, nem todos conseguiram obter voto, não teve a maioria. Então, o próximo passo seguiria entre os 2 mais votados na primeira. É uma sugestão. Eu quero apresentar as emendas individuais, porque se tiver divergência, não teria problema. Eu vou paralisar a reunião por 5 minutos, porque isso é um problema que vem acarretando anos e anos sobre as eleições aqui da mesa da Câmara. Então, paralisar os interessados, né? Apresentar as emendas, apresentam. Nós vamos paralisar, nós vamos conversar aqui na sala de café, vocês entram em entendimento. Eu paralisado. Tá bom. Então coloca aí, ó. Vamos reiniciar a reunião, solicitando ao vereador Elcio para formalizar a sua proposta. A proposta da emenda é referente ao artigo 3º da proposta, que vai alterar o artigo 26, inciso 1º, para incluir a palavra ao plenário. Eu vou ler como vai ficar. A votação será aberta com a apresentação de candidatura individual, facultando,
vírgula, ao plenário, vírgula, caso convier, vírgula, a apresentação de chapa completa para os cargos em disputa. Em discussão a emenda do vereador Wesley Jesus. Projeto de resolução 151/2018. Em discussão, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Coloco em votação o projeto de resolução 151/2018, em sua primeira votação. Em discussão, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Terceira parte, discussão, votação, indicações, moções e requerimentos. Primeiro requerimento, Alessandro Luiz Bonifácio. Vereador Alessandro Luiz Bonifácio, no uso das disposições ambientais, das distribuições que lhe foram otorgadas pela comunidade nova-limense, vem pela presente requerer aos membros dessa augusta Casa Legislativa e apreciação e aprovação desse requerimento, na forma que se segue. Requer junto ao prefeito municipal, seu Vitor Penedo de Barra, revitalização e recuperação da região do Rego dos Amores. Indicativa, a região Rego dos Amores faz parte do patrimônio histórico, cultural e também ambiental do município de Nova Lima. Atualmente na região encontra-se em uma situação precária para que se resgate suas origens como cartão postal da nossa cidade e promova também consciência dos moradores sobre educação ambiental, solicitando a sua revitalização e recuperação. Em visita a essa augusta casa, os alunos e funcionários do Centro Educacional Catavento, localizado próximo à região do Rego dos Amores, fizeram um abaixo-assinado em defesa do mesmo, reafirmando assim a tal importância. A revitalização e recuperação dessa região é de grande importância para a nossa cidade e desse todo. Solicitamos em caráter de emergencial a revitalização e recuperação da região subsidiária. Segue o anexo, fotos e cópias abaixo-assinados. Em discussão, o requerimento. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Próximo requerimento, 10 votos. 9 votos, senhor presidente. 9 votos. Por favor. Próximo requerimento, vereador Álvaro de Azevedo. Vereador Álvaro de Azevedo, no uso das disposições ambientais e das atribuições que lhe foram otorgadas pela comunidade nova-limense, que aos membros dessa augusta Casa Legislativa, apreciação e aprovação desse requerimento na forma que se segue. Que seja solicitado cientista, senhor prefeito municipal, providências nas condições de acesso à comunidade do bairro Estâncias e Gabirobas. Indicativa, essa ação se faz necessária com urgência, pois, segundo os moradores daquela região, as vias de acesso à comunidade ficarão bem variadas depois do último período chuvoso e, além dos moradores, dificultar também o acesso de vans escolares que transitam diariamente naquele local. A imagem do mapa em anexo de pontos críticos que dê ações mais urgência. Na expectativa de contar com novos edis, 5 de novembro de 2018, Álvaro Alonso Pérez de Moraes de Azevedo. Em discussão, requerimento. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Próximo requerimento, vereador José Carlos Boi. Requer a mesa dessa seja ouvido o egresso plenário na forma regimental de aprovar e encaminhar presente a moção de congratulações e aplauso a Fernanda Ribeiro Mazonte e Antônio Carlos da Cruz pelos empreendimentos de geração de empregos em Nova Lima. Fernanda Ribeiro e Antônio Carlos da Cruz são proprietários do mercado cervejeiro e também da Primeira Distribuidora. Fernanda e Antônio Carlos são moradores do condomínio Passagos, em Nova Lima, e têm 2 filhos. A Prima Distribuidora emprega hoje 15 funcionários diretos e o mercado cervejeiro, recém-inaugurado no último dia 13 de setembro, emprega cerca de 100 pessoas, geralmente cerca de 200 pessoas indiretamente. As 2 empresas são localizadas no bairro Jardim Canadá. O casal que já atuava na área de distribuição e comércio já havia trabalhado na distribuição de bebidas, inspirados pelo polo cervejeiro, no qual o Jardim Canadá está inserido. Pensando na fama da comida mineira, o útil, o agradável, surgiu assim o mercado cervejeiro, onde as pessoas encontram cervejas artesanais, comidas mineiras de boa qualidade, ambiente agradável e típica recepção de qualidade mineira. O mercado cervejeiro está preocupado em privilegiar os produtos locais, bem como a mão de obra regional
Noroeste, gerando empregabilidade e renda, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico da nossa cidade. Câmara Municipal de Nova Lima, 31 de outubro de 2018. Vereador Boi. Em discussão do requerimento. Senhor presidente, Com a gostaria palavra, de solicitar o vereador Boi para assinar Alvo. juntamente com ele esse requerimento. Pois não, doutor Fausto, tem a honra, viu? O requerimento sairá em nome de vereador Arthur Boi e do doutor Fausto Nichini. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovados 6 votos. Próximo requerimento, vereador José Carlos Boi. José Carlos de Oliveira Boi, vereador do plenário instrumento, subscreve que veio peitando uma requer que, após ouvir do plenário, seja encaminhado finalmente ao senhor prefeito municipal, solicitando a ele, com o intuito de atender a demanda da população, cidade de Nova Lima, que seja colocado quadra rua no quilômetro 11 da rodovia MG 030, no sentido Belo Horizonte. O trecho da MG 30, sentido Belo Horizonte, fica no quilômetro 11, pouco antes da trincheira, tem uma ribanceira extremamente perigosa, devido à elevada altura. Infelizmente, em abril do corrente ano, o local foi palco de um grave acidente que culminou com a morte de um jovem estudante de direito de apenas 19 anos. Grade a rua funciona como tendores, ajudando a reduzir a energia cinética de veículos pesados desgovernados, promovendo acidentes de automóveis e protegendo em caso de acidentes em grau elevado. Vereador Boi. Em discussão o requerimento, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. 6 votos. Próximo requerimento verbal. Eu, presidente. Álvaro de Azevedo. Presidente, eu vou fazer verbal, mas ele também está aqui escrito para disponibilizar para quem tiver interesse. Rubem é uma delas. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, vereador Álvaro Azevedo, no uso das disposições regimentais e das atribuições que lhe foram outorgadas pela comunidade nova-limense, requer aos membros desta augusta Casa Legislativa a apreciação e aprovação deste requerimento na forma que se segue. Que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que este, junto ao setor competente, esclareça de forma objetiva os questionamentos abaixo, tendo em vista os considerandos a seguir elencados. Infelizmente, o líder do governo está se retirando e a reunião vai... O senhor deixa eu terminar, presidente? Ou não? Não convém, não. Convém, não? Tudo que vai, volta. Está terminado por falta de quórum. Obrigado.